Amém, glória a Deus. Irmãos, hoje é especial. Hoje a gente dá aqui o início à série de mensagens, o valor da família. Como que é especial falar de família, né, irmão? Não sei se é para você, mas para mim é muito especial quando o assunto é família, porque é um amor sem medida, mas ao mesmo tempo tão difícil de lidar. E não só por causa das pessoas que estão na nossa frente, mas principalmente por causa de nós mesmos. Olha aí para você mesmo, que quando a gente fala das dificuldades, a gente já pensa logo na outra pessoa. Mas eu convido você a fazer uma primeira reflexão pensando em você mesmo. Porque tem pessoas que são mais difíceis um pouquinho de lidar, amém ou não amém? Mas a gente colocando um espelho aqui na nossa frente, a gente pode também ver o quanto que nós também às vezes somos um pouquinho difíceis, sobretudo para quem tem um convívio muito forte, muito próximo, muito profundo, porque eu te conheço aqui no meio do culto, ou alguns são um pouco mais profundos, e aí a gente já começou a se relacionar nas células. E aí a gente já começa a ter um pouco da intimidade do outro, do coração, das fraquezas, do que nós também conseguimos reagir de forma positiva segundo esses princípios que nós cremos. Aí a gente começa um pouco mais. Agora, quem sabe mesmo, é aquele que dorme, acorda contigo, né? Já está aí quantos anos do seu lado? 3, 5, 10, 15, 30 anos. Eu estou há 21 com Maraísa. E aí, ela pode dizer um pouquinho melhor quem que é o Jefferson, eu posso dizer um pouquinho melhor quem é a Maraísa. A gente conhece um pouco mais, de forma um pouco mais profunda. E quando a gente fala da família, o valor da família, projetamos sempre na família ideal. Aquela da propaganda da margarina. Um amanhecer, um café lindo, um passarinho na janela, todo mundo de bem, logo cedinho, né? Colocando aquela comidinha um pro outro. A gente projeta essa perfeição. Mas é sempre assim? Sim ou não? Não é sempre assim, né? A gente sabe disso também. O título da mensagem de hoje é: e na sua família, como vai ser? Porque nós podemos falar de algumas experiências, nós vamos trazer uma experiência bíblica para a noite de hoje, mas eu quero já começar com essa pergunta. Talvez de algumas experiências que você viu, que você viveu, que você sabe aqui da própria Bíblia, mas eu quero começar com essa pergunta: tá, e na sua família, como vai ser? A gente tem várias experiências para levantar, mas a pergunta que fica hoje é essa. Eu quero convidar você a abrir comigo no Salmos 3. Salmo 3, no terceiro aí. Abra sua Bíblia bem facinho aí no meio. Já convidar todos os irmãos aí tomar o seu lugar. Não perca, irmão, nenhum momento. E já pedir aí para que você não se levante, em nome de Jesus. Amém? Quantos acharam aí? Diga amém. Amém? Bom, que nós desejamos essa família perfeita, nós sabemos, é de praxe. E às vezes eu e você, nós olhamos para a nossa e a gente pensa assim: será que é só aqui que tem isso? Aquelas manias, aquelas coisas que nos irritam, ou que nós irritamos quem está com a gente. A gente olha assim, parece que é só na nossa casa que tem isso. Quantas vezes nós já olhamos
para outras famílias, talvez, e nós vimos assim, olha aquele tipo de comportamento, olha aquele tipo de relacionamento, e talvez em alguma dessas nós até pensamos, eu queria que fosse assim na minha casa, eu desejaria que fosse assim na minha família. Sim, existem princípios praticados, grave isso, irmão, não só princípios que nós sabemos dessa verdade ou que lemos nessa palavra, existem princípios praticados que podem fazer da sua família uma referência de família. Princípios praticados que podem transformar a nossa família, que podem fazer da nossa família, que outrora era um olhar de vergonha, para um olhar de referência, assim, do que Deus pode fazer. Porém, aonde nós temos esses relacionamentos fortes, vivos, profundos, sempre, quase sempre, vai haver conflito também, amém ou não amém? Sim, a gente vai divergir também. Eu até gravei isso num vídeo aqui antes da gente entrar aqui para o culto de hoje. E você pode me perguntar assim, pastor, mas não existe relacionamento sem essa tensão? Não existe relacionamento sem esses conflitos? Eu vou dizer para você, sim, existe. Quais? Os superficiais. Esses podem ser que não tenham divergência, que não tenham esses conflitos, que não tenham essas tensões. Mas eu tenho uma frase que carrego comigo que eu digo assim, nem sempre aonde tem paz, eu vou colocar aqui entre aspas, para quem só ouve a gente no Spotify também, porque nossas pregações vão para o YouTube e também vão para o Spotify. Já aqui deixando uma hashtag, fica a dica para você, às vezes está em casa lavando aquela louça, ou está no carro, pega a BR aí, tem no Spotify também, você pode ouvir lá, amém? Então, uma frase que eu costumo dizer, nem sempre onde tem paz, entre aspas, tem unidade. Porque a gente pode cair nesse engano. Olha, não tem gritaria na minha casa, não tem divergência, não tem confusão, é uma bênção. Lá o silêncio reina. E a gente pode confundir, isso pode ser confundido com paz. Mas nem sempre onde tem esse silêncio, entre aspas, de paz, tem unidade. Amém ou não amém? Porque isso pode ser também só... Amém. Isso pode ser também só o querer, o relacionamento superficial. Aonde fala assim, sabe de uma coisa? Eu não vou entrar profundo no relacionamento porque eu não quero esquentar minha cabeça, porque eu não quero ser um instrumento de conserto na vida dela, porque eu não quero mostrar esse caminho aqui. Eu sei que a gente vai divergir, então faz uma coisa, deixa o barco rolar do jeito que tiver que rolar e vamos viver em paz. Amém ou não amém? Esse não é um posicionamento de unidade. Aonde você vê o seu marido não sendo talvez quem ele deve ser na sua casa e você não chama ele para uma conversa. Aonde você vê a sua esposa, aonde você vê os seus filhos tomando um caminho para um abismo e você não chama para conversar porque você não consegue se relacionar de forma mais profunda, porque na verdade aquele conflito para você é um pesar muito grande. Mas na verdade, aonde tem esse relacionamento profundo, a gente vai encontrar essas diferenças que nós encontramos, que a gente sabe aí de uns dos outros. E ter prioridade para essa tal de paz pode estar totalmente ligado a uma pessoa orgulhosa, a uma pessoa que fala assim, eu não vou tocar aí onde eu preciso tocar em você, porque eu também não quero que você toque aqui em mim. Quem está entendendo aqui, diga amém. É isso. Isso pode trazer essa tal paz também, pode mostrar total falta de unidade, irmão. Nós somos diferentes, nós falamos de forma diferente, reagimos, agimos de forma diferente, pensamos de forma diferente. Por isso, quando a gente se aprofunda mais num relacionamento de verdade, nós vamos esbarrar nessas questões, nesse diferente nosso de caminhar, de ser, de agir. E no superficial, quando acontece algo que te fere ou acontece algo que confronta aí a nossa forma de ser, nós preferimos o quê? Eu prefiro o superficial e eu vou dar as costas. E nós saímos
dessa profundidade ou desse relacionamento. Agora, no relacionamento profundo, não, nós ficamos. No relacionamento profundo, nós ouvimos, nós falamos. As divergências, elas vão acontecer, irmão, pode ter certeza disso. É uma forma natural de nós nos envolvermos de forma mais profunda. Agora, qual é o grande problema? As formas diferentes de pensar, de falar, essas divergências, não. O grande tema aqui é de como nós reagimos às formas diferentes de sermos. Amém ou não amém? Eu estou abrindo aqui para antes da gente ler o Salmo, porque eu quero fazer aqui um pano de fundo com você, abrindo esse tema nosso do valor da família. E é muito triste, é muito desgastante. Eu não sei se você vai concordar comigo. Se você concordar, você diz um amém. Mas eu acho muito triste mesmo, muito desgastante no nosso emocional, no nosso interior, quando nós enfrentamos crises que nascem e que vêm da nossa própria casa. Porque a gente pode passar por algumas lutas financeiras, a gente pode passar por lutas espirituais. Agora, quando essa crise é na nossa própria casa, irmão, que a gente dorme e acorda de frente para ela. E aí eu não estou falando para você ver a outra pessoa como crise, a crise instaurada, seja por parte de culpa minha, parte de culpa daquele outro. Eu digo dentro do núcleo familiar, como que isso é triste, como que leva o nosso coração a um abatimento, a uma tristeza profunda. E Salmo 3, que nós abrimos aqui, vai falar um pouco disso. Talvez só lendo o Salmo você não consiga perceber, mas o pano de fundo desse texto aqui, desses 8 versículos aqui, fala exatamente de dificuldades familiares e de como que tudo isso ocorreu, como que tudo isso aconteceu. E antes da gente ler aqui, eu quero ler com você. A gente vai lendo de 2 em 2 versículos. Eu queria convidar você a curvar suas cabeças e nós vamos orar. Amém? Senhor, nós te louvamos, Pai, nós te damos graças, te bendizemos por esse tempo. Obrigado por nos conduzir até aqui, Pai. Obrigado por nos trazer até aqui, Senhor. Nós somos gratos porque sozinho nós não viríamos. Sozinhos nós não estaríamos nesse caminho de fé. Sozinhos ninguém aqui se salvaria. Sozinhos, Pai, nós não conseguiríamos atravessar essas guerras, essas batalhas que nós atravessamos. Sozinhos, o nosso lar não estaria de pé. Sozinhos, não seríamos bons exemplos para os nossos filhos. Sozinhos, nós não conseguiríamos, Pai, várias e várias vezes rever os nossos posicionamentos e poder olhar nos olhos um dos outros e pedir perdão ou perdoar e assim continuar, Pai, de forma saudável os nossos relacionamentos familiares. Obrigado porque assim o Senhor tem feito, assim o Senhor tem nos conduzido. E que nessa porção de hoje, a qual o Senhor já colocou aqui, Pai, no meu coração, venha servir de entendimento e de armas também para que nós possamos passar, Pai, por tudo que ainda está por vir, em nome de Jesus. Senhor, que essa semente venha frutificar no nosso interior, no nosso coração, para a honra, glória e louvor do Teu santo e poderoso nome. Nós nos rendemos e nos entregamos a esse tempo ao qual o Senhor nos trouxe e nos preparou aqui, Pai, de hoje. Toma, Pai, parte aqui, Pai, dessa reunião. Vem, Pai, com o entendimento que nós não podemos ter. Traga luz ao nosso entendimento, em nome do Senhor Jesus. Nós repreendemos aqui, Pai, toda distração, todo sono, Pai, tudo que vem aqui para atrapalhar, para confundir. Nós repreendemos em nome do Senhor Jesus, Pai, em nome de Jesus, Pai. Aqui nós declaramos um tempo de vida abundante, de ensino da Tua palavra, que nos leva mais para perto, Pai, dos Seus princípios, valores e da Tua presença, em nome de Jesus. Quem concorda comigo, diga amém. Amém, glória a Deus. Bom, para você entender um pouquinho melhor, esse salmo aqui tem como um pano de fundo uma família real. Se tratando de uma família real, a gente já imagina essa perfeição, mas é exatamente ao contrário, uma família real em crise familiar. O rei fugindo do seu próprio palácio, fugindo do seu próprio trono,
quando o seu próprio filho, Absalão, conspira contra ele, contra o governo dele, contra a autoridade dele, contra a coroa dele e principalmente contra a vida dele. Não só conspira para tirar ele do trono, mas também contra o seu pai, a vida do seu pai, querendo até mesmo que ele morresse. A verdade aqui é que a relação dos dois, ela já estava estremecida há alguns anos. Alguns estudiosos dizem que há 11 anos, mais ou menos, essa relação já estava desgastada. Davi, mesmo sendo um homem segundo o coração de Deus, um homem de Deus, a Bíblia diz isso, é verdade que ele teve alguns erros, amém ou não amém? Na sua trajetória de vida, ele vê Batseba, ele então toma Batseba como mulher, e é uma mulher casada, de um oficial dele que estava em guerra. E aí, não ainda contente com isso, quando sabe que ela está grávida, envia esse homem para morrer na guerra, ainda mata esse homem. E nós ouvimos e nós bem sabemos que Deus, claro, perdoou os pecados de Davi, porém ele não ficou livre das consequências dos erros dele e do que foi gerado em cima desses erros. Por exemplo, esse filho com Batseba, ele morreu, mesmo Davi jejuando, sem comida, boca no pó, deitado no chão, dias e dias. Deus não livrou esse filho da morte. Esse filho acabou morrendo. E esse grande rei que nós falamos, ele teve algumas dificuldades para ser um pai, para ser um gestor do seu lar, um gestor da sua casa. Ele, até hoje, irmão, você vai lá, tem o túmulo de Davi, é o rei mais celebrado. Esse grande homem mesmo, segundo o coração de Deus, como nós falamos. Só que ele colheu algumas tristezas, ele colheu algumas dores por não conseguir ser gestor desse lar. Se você conhece um pouquinho a história dele, você vai ver que a filha dele, Tamar, ela foi estuprada pelo filho mais velho, Aminon, e ela era irmã desse Absalão que conspirou contra o pai, de pai e mãe. Então, quando ela é violentada, estuprada por esse filho mais velho, ela encontra refúgio nos braços do irmão Absalão, que era irmão também. E eles ficam ali juntos, mais ou menos por 4 anos. Ele fica tomando conta dela e eles ficam tramando a morte de Aminon, o que violentou Tamar. E eles não só tramam essa morte e não só ficam calculando como é que poderiam matar, mas eles matam ele, matam esse irmão mais velho. E aí o que ele tem que fazer, Absalão? Ele tem que fugir dali. Então ele foge de Israel, ele fica afastado anos fora por causa desse assassinato. E Joabe, que era o homem guerreiro, que era o homem ali, braço direito de Davi, ele intercede depois de 3 anos para que o pai e rei Davi recebesse Absalão de volta. Recebe ele de volta, vai lá com ele, intercede por ele. Aí o rei deixou, Davi deixou, porém com uma condição: eu não quero vê-lo, eu não vou falar com ele. Ele pode voltar, ele pode ficar aqui. Eu não sei se você está... Eu estou falando aqui o pano de fundo e não sei se você está relacionando, irmão, com valores familiares. Sejam eles quando nós estabelecemos, ou seja ele quando nós estamos perdendo e nem estamos vendo que nós estamos perdendo esses valores. Então ele fala, não, ele pode voltar, tudo bem, ele pode ficar aqui, mas eu não vou vê-lo, eu não vou conseguir estar com ele, eu não vou estar com ele. E ele fica ali mais uns 4 anos e querendo estar com o pai. Absalão errou ou não? Ele matou o irmão mais velho. Sim ou não? Errou. Tá. Mas tudo que ele queria
era ouvir o pai. E agora o pai diz: olha, pode voltar, mas eu não quero estar perto dele. Depois de, eu falei 4, não, depois de 7 anos, ele manda um recado para o pai, para o rei. Depois de 7 anos de idade está lá. Ele manda um recado que diz assim: se o Senhor tem algo contra mim, me mate. Ou seja, ele prefere até a morte. Mas pai, fala comigo, fala alguma coisa, me bota de castigo, levanta a espada contra mim, mas alguma coisa, sabe? Suplicando uma atenção. Quantas vezes nós não percebemos que nós deixamos de dar a devida atenção para filhos, maridos, esposas, e aquela pessoa está ali gritando e a gente não ouve. Ela está suplicando, fala alguma coisa, faz alguma coisa, e só que a gente não consegue entender. Sabe por quê? Porque a gente, primeiro, Davi, dificuldade de relacionamento, tinha facilidade de matar um exército inteiro, mas não conseguia resolver os problemas de dentro de casa, olhar nos olhos, as questões que se levantaram dentro da sua própria casa. Um filho que matou o outro, que estuprou a outra filha. E aí, ao invés de eu resolver essa questão, ao invés de eu chamar, sentar, conversar, ao invés de eu estar ali e colocar a minha autoridade, eu vou me isentar. Por quê? Porque eu tenho dificuldade de relacionamento, eu vou me afastar, faz de conta que nada aconteceu, fica do lado de cá, do lado de lá, que eu fico do lado de cá. E esse filho está implorando essa atenção, está querendo estar de frente com ele, está querendo falar com ele. E Davi, então, depois de 7 anos, chega a recebê-lo no palácio. Absalão vai lá no palácio, ele chega lá. Sabe o que Davi fez, irmão? Quem sabe aí, levanta a mão. Ninguém? Davi deu um beijo nele. Deu um beijo, virou as costas e não falou mais nada. Ele não deu uma palavra, ele não trocou uma conversa, ele apenas deu um beijo nele, sem falar nada. Sabe o que aconteceu? Ele saiu dali e por 4 anos ele ficou tramando, ele ficou conspirando contra o pai. Ele esperou os 3 primeiros afastados. Depois de 7 anos ele volta. Depois desses 4 anos ele está ali. Depois de 7 anos ele implora, ele vai lá e depois não acontece nada. E agora tem mais 4 anos. E aí, quando ele sai dali, esses mais 4 anos ele está nas costas do pai, andando no meio do povo, falando assim: Johnny, você não acha que o governo deveria ter mais atenção com isso aqui, com o povo? Você não acha que, olha eles lá como eles estão, eles são ricos, você acha que não está faltando isso daqui, isso daqui? E ele começa a ganhar o povo, ele começa a ganhar as pessoas, porque ele é filho do rei. Olha, num engano, as pessoas podem até pensar: Deus está levantando alguém que se importa realmente com a gente, e esquecer toda a história do grande rei Davi, porque a forma maliciosa com que ele foi conspirando contra o pai fez com que desse resultado naquelas pessoas que já tinham esse vazio no seu coração. E isso começou a dar certo. Ele começa a ganhar o povo. Só que, irmão, não sei se você percebeu, e nós vamos ver logo no início desse salmo, ele não conseguiu reunir um pessoal. Ele reuniu a maioria do povo. Era um grande exército em Israel. Eram muitas e muitas e muitas pessoas. E Davi percebeu que agora era a pior batalha que ele poderia travar. Logo Davi, guerreiro, que matou tantos e tantos exércitos, que nada temia,
agora ele está de frente da pior batalha que ele poderia travar. Por quê, pastor? Porque nessa batalha agora, se a vitória dele representaria a morte do filho, e a derrota dele, morrer pelas mãos do próprio filho. Aí pergunta assim, por quê? Por que chega a esse ponto? Bom, você que entende um pouco, irmão, você já percebeu por que chegou nesse ponto, amém ou não amém? Isso poderia ser evitado, sim ou não? Poderia. Mas chegou a esse ponto, essa é a verdade. Perder a batalha, morrer pelas mãos do próprio filho. Ganhar a batalha, matar o próprio filho. A procrastinação de Davi fez chegar a esse ponto, do filho que só queria a sua atenção, virar o seu pior pesadelo, o seu pior inimigo. Leia comigo aí os versos 1 e 2, vamos ler aqui. Acompanhem comigo. O cântico de Davi, o salmo diz assim: Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários, são numerosos que se levantam contra mim, são muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Até aqui, por enquanto. Olha como começa esse cântico, ele está falando exatamente do povo numeroso que cresceu contra ele, que vem até a ele, e que agora estão dizendo, olha, não há em Deus mais salvação para você. Acabou. Ele conseguiu convencer tantas pessoas, a conspiração foi tão grande para que acabasse desse jeito, que Davi agora pegou a sua capa, colocou, tirou as suas sandálias dos pés e fugiu do seu próprio palácio como uma das pessoas normais dali. Ele se disfarçou de uma das pessoas normais para poder sair no meio do povo e fugir para o deserto. Aqui chegou o preço de deixar essa conversa para depois. Agora não tinha mais conversa. Davi estava ali aflito com seus muitos inimigos, como ele falou aqui, que se levantaram contra ele, mas principalmente por quê, irmão? Porque o líder e o principal inimigo daquela multidão era o seu próprio filho. O filho não era inimigo de Davi, mas Davi se tornou o seu pior inimigo. O pai, e não era só o rei, o pai se tornou o seu pior inimigo. Situações que nós não resolvemos. Olha para mim, sabe aqueles pontinhos, aqueles nozinhos, aquele negocinho que a gente falou ontem, falou meio atravessado, aí a gente não volta, não se arrepende? Sabe aquele negócio que a gente, aí teve uma discussão, a gente não resolveu, sabe por quê? Porque aí depois o filho chegou, depois a gente já foi na padaria, depois a gente já foi, ficou lá, a gente não resolveu. Sabe aquelas palavras pesadas, mais pesadas do que um tapa físico, que ainda estão lá guardadas? Tudo que Davi não resolveu, foi deixando passar, e quando percebeu, e quando nós percebemos, vamos colocar assim, nós estamos em crises profundas com as pessoas que nós mais amamos. Você acha que Davi tinha qualquer dificuldade para matar alguém, irmão? Você acha que Davi tinha qualquer dificuldade para entrar numa guerra? Ele já tinha vencido muitas, porque aqui Davi já está com uma idade. Muitas já tinham passado na vida dele, mas agora não era mais a mesma coisa. Tudo isso que foi deixando, tudo isso que foi ficando para depois, agora se tornou numa crise profunda com aquele filho que tinha tanto amor do seu coração. Olha aqui para mim, pais, ensinar vai evitar alguns erros que os nossos filhos, no caminho da sua fé ou no caminho da sua vida, eles podem, infelizmente, fazer. A Bíblia diz, ensina no caminho.
Ensina o teu filho no caminho que ele deve andar. Ou seja, você nesse caminho, Cristo Jesus. Você com esse caminho, exercendo esses princípios e essa palavra. Você sendo a maior referência. Você sendo aquele ponto onde ele pode ir lá e tirar as dúvidas dele. Você, no caminho, ensina. Para que mais tarde ele não venha se desviar. Sabe o que é isso? A semente do evangelho ficou plantada ali, irmão. Às vezes ele pode até passar por alguns percalços aí na vida. Ele pode dar até aquelas fugidinhas. Ele pode ter até a fé dele esmorecer. Nesse período, principalmente de adolescência, juventude. Mas a semente está plantada lá dentro do coração, irmão. Está lá, está enraizado. E no momento certo ela vai florescer. Vai frutificar em nome de Jesus. Mas a gente precisa, mais do que falar desse Jesus, mais do que falar desses princípios, sermos com atitudes a imagem desses princípios, desses valores e dessa verdade. Ele infelizmente falhou nisso, pecou nisso. Tá, e se o filho chegou nesse ponto, e se o filho errou, se acontecer o que aconteceu dentro dessa casa, tantas coisas horríveis, e aí, pastor? E aí, eu preciso ser o apoio, o principal apoio para a restauração do meu filho que errou. Sabe por quê? Porque eu encontrei essa referência em Cristo Jesus. Porque como eu errei, mas o Pai que está no céu disse: eu vou enviar o meu Filho unigênito para que todo aquele que crê não morra, não pereça, mas tenha vida eterna. O Pai me ensinou isso. E se o Pai me perdoou, e se o Pai no meu erro me restaurou, e se o Pai me redirecionou, reconfigurou para os planos deles, pensamentos que são maiores, eu preciso ser isso na minha casa. Eu preciso ser isso. Se eu recebi isso de graça, se por misericórdia essa graça me alcançou, ela me alcançou para que eu seja na minha casa, para que eu seja com os meus, principalmente em referências com o que está sendo falado aqui com Absalão, que é o seu filho. Ele errou, seja então o principal apoio para essa restauração. Lembra do filho pródigo, irmão? Quem se lembra aqui, levanta a mão assim e dá um amém em nome de Jesus. Irmão, o filho pródigo pediu a sua parte, falou: olha, eu prefiro o dinheiro do que o pai. Você é pai? Imagina o seu filho falando para você: eu prefiro, pai, que você me dê aquele carro, me dê aquela moto, me dê aquela casa, do que ficar perto do que você, do que a sua presença. É o que ele fez, porque herança só se recebe com um pai morto. Ele podia desfrutar de tudo com o pai, como eu e você podemos desfrutar de tudo com o pai. Mas às vezes na nossa ganância nós falamos: eu prefiro dinheiro do que a sua presença. Eu prefiro dar prioridade e tempo para o que me enriquece do que ter tempo com o Senhor. E se isso aconteceu, e aquele filho pródigo é exatamente uma parábola, Jesus falando exatamente sobre nós que saímos dessa casa do Pai, que tivemos essa falha. Porém, repare uma coisa, irmão, em nome de Jesus: o filho pródigo tinha recebido amor desse pai. Eu não sei quais foram as inúmeras palavras que poderiam revelar esse amor no convívio do pai com o filho. Mas eu sei de uma coisa que a parábola conta. A parábola diz que quando o filho chegou no fundo do poço, quando ele estava lá, que não tinha mais para onde ir, com o que gastar, quando ele já tinha perdido tudo, ele se lembrou. A Bíblia vai falar que ele caiu em si. E caindo em si, ele se lembrou da casa. Poxa, na casa do meu pai
Ah, na casa do meu pai. O que eu entendo, irmão, com isso? Olha aqui para mim. Quando nós, em atitudes, palavras, ações, nós colocamos dentro do coração dos nossos filhos que independente do seu erro, não é para você errar, mas independente do que você escolha, aqui você tem um porto seguro. Aqui é o seu porto seguro. Irmão, eu não sei qual é o momento que a ficha desse filho vai cair, mas na hora que cair, ele vai ter uma esperança dentro dele e uma confiança de que existe um porto seguro para eu voltar. Então, se num momento não foi essa referência do ensino, e se o filho errou, se ele errou, ele precisa ter, no que foi gerado ao longo do tempo, uma confiança de que na casa do meu pai existe um porto seguro. Eu posso voltar para a casa do meu pai, porque são inúmeras as vezes que os filhos erram com os pais, e a palavra é: se você fizer isso, eu te boto para fora de casa. É assim ou não é? Se isso acontecer, você não mora mais aqui, você vai se virar. Irmão, eu entendo todo o processo que nós precisamos ter para crescimento com os nossos filhos, mas eles precisam saber que no pai, que na mãe, nesses pais, eles têm um porto seguro sempre para voltar. Porque pode ser nessa vez, porque pode ser nessa hora, exatamente nessa hora, que situações assim sejam evitadas. Pode ser a nova chance da vida daquele filho de refazer o seu erro, de refazer as suas escolhas erradas. Quem está comigo aí, diga amém. Logo no 2 ele vai falar assim: são muitos que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Aqui é o fundo do poço, né, irmão? Aqui é o fundo do poço. Quando ele, rei, conquistou inúmeros exércitos, vencedor em batalhas, agora ele é visto como aquele que está ali fugindo, está ali escondido, a ponto dos outros dizerem: ei, até esse Deus te abandonou. Deu tudo errado, irmão. Tá tudo perdido. Davi, dessa daí nem Deus, viu aqui? Nem Deus pode te salvar. Dessa daí, Davi, ele não vai te livrar. Não, dessa vez não tem saída. Não tem saída para sua casa, para sua família, não tem saída para o seu relacionamento com esse filho aí. Dessa vez não vai dar, dessa vez você não consegue. Eu sei que muitas das vezes você deu a volta por cima, mas ele está falando aqui que são muitos agora que estão falando: não tem salvação, não tem jeito, nem mesmo com esse Deus que você serve. Aí eu queria convidar você para ver a resposta de Davi nos versos 3 e verso 4. Ele diz assim: tá bom, eu tô aqui e esse povo tá lançando todas essas setas para mim, eu que já estou abatido com toda a situação que está acontecendo. E acontece isso, amém ou não amém, irmão? A gente já está abatido, a gente já está em dias difíceis, crise dentro da família, e ainda tem um incircunciso que chega lá e fala: sua esposa, seu marido, seu filho, para falar alguma coisa, como se a pior guerra que você está enfrentando já não fosse o bastante, e para dizer: mas não é você que vai para a igreja, não é para você que posta as coisas de Deus, não é você que ora, não é você que está lá pregando, está lá no louvor, não é você que terça-feira bota aquela fotinha da célula, e aí, cadê esse Deus, cara? Nem ele pode mudar esse quadro aí agora, nem ele pode fazer que seja diferente. É isso que ele está ouvindo, irmão. Aí ele vai dizer assim em verso 3 e verso 4: porém tu, Senhor, és o meu escudo,
És a minha glória, é o que levanta a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e Ele do seu santo monte me responde. Talvez muitas pessoas estão trazendo respostas que você não espera e na verdade que você nem quer, mas o Senhor é aquele que está atento ao seu clamor e responde no momento certo e age no momento certo sobre a sua dor e sobre a sua aflição. Essa é uma verdade. Ele está trazendo, é a resposta de Davi quando ele fala, porém tu, Senhor. Quando ele está falando porém, é por quê? Porque tem um monte de coisa falando ao contrário daquilo que ele está aqui cantando. Tem um monte de coisa falando ao contrário daquilo que lá no fundinho do coração ele ainda quer crer no Senhor. Porém, traz todo esse peso de todas essas opressões juntas, na crise que ele enfrenta, na guerra que ele passa. Porém, ou seja, apesar disso tudo, Senhor, eu vou dizer que o Senhor é o meu escudo. Eu sei, o Senhor está comigo. Irmão, não sei se você sabe, mas a primeira vez que isso aqui foi dito, tu és o meu escudo, que o Senhor é o nosso escudo, está lá em Gênesis capítulo 1. Gênesis 15, no versículo 1. Foi a primeira vez que é colocado na Bíblia para a gente como Deus como um escudo. E eu quero trazer uma reflexão para você aqui. Não foi nenhum homem que falou. Quem falou? Sabe quem falou? O próprio Deus falou, eu sou o escudo. Bota aí pra gente aí, cadê? Tem. Vê se eu acertei aí. Depois dessas coisas, o Senhor falou a Abraão numa visão, não tenha medo, Abraão, eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa. É a primeira vez que é colocado Deus como um escudo, e é Ele mesmo quem está falando, eu sou o seu escudo, não tenha medo, porque eu estou contigo na crise que você está enfrentando. Os inimigos que se levantaram foram muitos, e agora do outro lado está até o meu próprio filho. Eu sou o seu escudo, Davi, eu estou contigo, contra todo dardo inflamado, contra tudo que vier contrário, contra tudo que se levanta contra a sua casa, eu sou o seu escudo. E eu quero dizer para você, irmão, se Deus está falando que é o nosso escudo, se Deus é por nós, quem será contra nós? E por que você está temendo ainda? Quem pode ser contra o Todo-Poderoso? E a segunda parte que ele fala aqui é, tu és a minha glória, és a minha glória, o que levanta a minha cabeça. Irmão, olha aqui para mim, teve que deixar o trono, ele teve que sair descalço ali na noite, já com idade, com aquela capa igual de todos que estavam lá nas ruas, ir para esse deserto aí, distante. E a Bíblia diz que ele foi chorando. Ele foi andando e foi chorando. Ou seja, ele foi andando com muita tristeza no seu coração a caminho desse deserto. Alguns podem dizer, acabou a sua glória, Davi. Alguns podem dizer, acabou o seu reinado, acabou o seu tempo. Os inimigos vão prevalecer contra você. Como inúmeras vezes essas setas ainda nos alcançam, principalmente no nosso núcleo familiar. E ele está andando ali chorando, e ele está deixando o seu trono para trás, ele está deixando aquelas riquezas para trás, tudo ali. Mas ele está dizendo aqui no verso 3, o Senhor é o meu escudo, e mais do que isso, eu deixo esse trono, eu deixo as riquezas, eu deixo as batalhas que eu conquistei. Por quê? Porque o Senhor é a minha glória. A minha glória não está nesse trono, a minha glória não está nessa riqueza, não está na popularidade desse povo que se virou contra mim quando eles estiveram junto comigo diante de inúmeras batalhas, não está no que eles pensam de mim. A minha glória é o Senhor. Aleluia. Ela está no Senhor. Ela está no Senhor. O que eu aprendo aqui, irmão? Eu aprendo nesse aspecto que existe glória também nas tribulações.
existem tribulações que vão aperfeiçoar o meu e o seu caráter. E por incrível que pareça, com esse caráter aperfeiçoado, isso vai resultar na glória do Senhor. Ele vai dizer: eis a minha glória, e não só que é a minha glória, mas o Senhor é o que levanta a minha cabeça. Porque nesses momentos facilmente nós nos recolhemos, abaixamos a cabeça. Nesses momentos facilmente nós nos entregamos aos poucos, ainda que seja Davi, homem valente de batalha. É fácil abaixarmos as nossas cabeças nessas horas, diante de situação que a gente não sabe o que fazer. Eu faço o quê? Eu sei, eu sou um guerreiro, eu posso ir lá e matar esse homem, mas é meu filho. O que eu faço? É facilmente nós, Rodney, abaixamos a cabeça. Facilmente. Mas ele está falando que o Senhor, além de escudo, é aquele também que levanta a minha e a sua cabeça diante das batalhas mais difíceis que nós enfrentamos no nosso lar. Verso 5 e verso 6. Ele vai continuar: deito-me e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Até aqui. Tem um sono que vem da presunção, da altivez. Eu tenho sono porque eu sei que eu posso, eu sei quem eu sou, eu sei o que eu faço. Ou também de um pensamento desleixado que que se dane tudo, deixa o circo pegar fogo, qualquer coisa eu boto a minha trouxinha aqui e, como diz os baianos, me saio e tá tudo certo. Que Deus nos livre desse sono. Agora Davi está falando que ele dorme, tem um sono aqui que é um sono sobre uma confiança santa. E que Deus possa fazer com que o nosso sono esteja sobre essa confiança, em nome de Jesus. Que nós possamos fechar os nossos olhos hoje, tranquilos, irmãos. Sabe por quê? Porque a guerra continua, mas a gente sabe em quem nós temos crido. E isso traz descanso ao nosso coração. É desse tipo de sono que Davi está falando aqui. E no verso 6 ele diz: eu não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim. E não só que tomam posição, mas que estão vindo agora de todos os lados. Uma coisa, irmão, é você se abater, se entristecer. É quando às vezes nós reagimos mal. Mas deixa eu falar uma coisa para você em nome de Jesus. Só que tema só ao Senhor. Só ao Senhor. A gente pode bater, sim ou não? Sim. A gente pode ficar num ponto desencorajado? Sim. A gente pode reagir mal a uma notícia quando chega? Sim. Mas Davi está falando: mas eu não vou temer a tudo que se levantou contra mim. Temer só ao Senhor. A Ele eu temo. Mas não ao que se levanta ou que se levantou contra mim. Quantas discussões, desentendimentos, brigas familiares tiraram o nosso sono. Ou perturbaram o meu e o seu sono. Olha aqui para mim. Ser fiel a Deus, ser reto diante do seu caráter, diante da sua santidade, diante dos seus princípios, nos traz essa confiança de que Ele não nos deixa só diante das nossas batalhas. Verso 7 e 8. Continua aí comigo. Nós estamos chegando ao final. Levanta-te, Senhor,
Salva-me, Deus meu, pois feres no queixo a todos os meus inimigos e os ímpios quebra os dentes. Do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo é a tua bênção. Bom, glória a Deus. Sabe por quê, irmão? Porque realmente foi assim que aconteceu. A história realmente ela se dá como ele termina cantando nesse salmo aqui. Os nossos irmãos, eles vão vir do louvor, mas eu queria que você não se perdesse, você não perdesse a sua atenção. Olha aqui para mim. Deus livrou Davi dos seus inimigos. Glória a Deus ou não? Sim. Mas eu vou te fazer uma pergunta para vocês que estão aqui também do louvor. Deus livrou Davi e os seus capitães, os seus soldados mais íntimos e amigos de todo aquele exército que se levantou contra eles. Amém ou não amém? Glória a Deus ou não? Mas como? Vocês sabem como isso aconteceu? Não sei quem respondeu aí, mas é exatamente isso. Matando o filho dele. Abra comigo aí, para a gente terminar, em 2 Samuel, capítulo 18. Vai lá comigo, 2 Samuel. 2 Samuel. Esse salmo que nós estamos lendo fala sobre essa história aqui, 2 Samuel. É um louvor sobre essa história. Aí, quem achou aí, diga amém. No capítulo 18, Davi, ele consegue juntar alguns homens de guerra, alguns capitães, e aqueles homens se reúnem com ele ali, e ele quer ir para a batalha junto com esses homens. Só que esses homens, eles pensam de forma inteligente, eles falam, é melhor que o Senhor fique na cidade, porque o Senhor, só o Senhor vale por 10.000 de nós. Então, eles estavam pensando na fuga, se caso desse errado lá, a batalha, contra o povo do filho dele, de Absalão. Então é melhor a gente estar separado, se espalhar. E aí, todo o povo saiu, ele deu a ordem, todo o povo saiu lá no verso 4, centenas e milhares, irmãos. Só que na hora que ele está ali na porta, no verso 5, ele dá uma ordem ao rei Joabe e Absai, os três que eram os principais ali, Joabe, Absai e Itai. E todo o povo está ouvindo Davi dizer, e a ordem é, eles falam, tratai com brandura o jovem Absalão. Ou em algumas traduções está assim, por amor a mim, tratem bem a Absalão. Irmão, que amor, né? É só o amor do pai, é só o amor da mãe. Alguém que está te caçando para te matar. Esse é o mesmo amor que eu e você encontramos no nosso Senhor. Aquele que estava lá falando contra, aquele que estava andando contra todos os princípios do Senhor, ele fala assim, tá, mas eu vou enviar o meu filho, eu vou tratar com amor aquele que se voltou contra mim, porque eu desejo o relacionamento com ele, que ele seja restaurado, que ele tenha uma nova oportunidade, que ele tenha uma nova chance. Cá estamos nós, tivemos essa oportunidade em Cristo Jesus. Tamanha misericórdia do nosso Pai. Aí ele fala isso aos homens de guerra que estão saindo ali, e ali foi o povo de Israel, eles vão para essa batalha. No verso 7, todo o povo de Israel é abatido. Naquele mesmo dia houve ali grande derrota, com a perda de 20.000 homens. Olha aqui para mim, irmão, versículo 7 e 8 vai dizer que 20.000 homens morreram a fio da espada, e que na floresta, perdidos, tinham muito mais dos que morreram com espada. Quantos e quantos homens, que tragédia que aconteceu, irmão, por causa de quê?
Por causa de quê? Quantas tragédias podem ser evitadas, irmãos? E outra, quando nós não temos isso dentro da nossa casa, não ferimos só um ao outro, mas estamos ferindo a outras pessoas que se relacionam com a gente. Mais de 40 mil homens morreram nesse dia. Dá para você imaginar isso? Aí eu te faço a pergunta, que é título da mensagem: na sua família, como vai ser? E na sua casa, como será? Aí, verso 9, diz que Absalão, indo montado no seu mulo, encontrou-se com um homem de Davi, entrando o mulo debaixo dos ramos espessos de um carvalho. Vou resumir aqui para você. Bom, Absalão, ele ficou pendurado. Alguns dizem que por uma árvore, outros dizem que por 2 galhos. Ele fica pendurado, ele fica ali exposto, já quase morrendo. Absalão está ali, e um homem vai ver isso, só que ele não vai se aproveitar da situação. Ele vai correndo para Joabe, e ele conta para Joabe lá no verso 11, e Joabe vai falar assim para ele: por que então que você não matou logo ele? Você está fazendo o que aqui? Aí Joabe fala assim: olha, não vou perder mais tempo com você, cadê? Eu vou lá. Joabe, aquele que recebeu a ordem de Davi, abaixa só um pouquinho para mim, só um pouquinho. Amém. Ele está lá. Aí a Bíblia vai dizer que Joabe feriu 3 vezes o coração, 3 lanças, pegou 3 lanças e feriu o coração de Absalão, porque ele ainda estava vivo. Tá aqui, logo nos versículos embaixo. Ele ainda estava vivo. Matou Absalão. E aí pegou o corpo dele, levou para a floresta junto com tantos outros que ficaram na floresta. Fizeram um buraco grande, jogaram, lançaram o corpo dele lá e botaram um monte de pedras por cima. E ele estava lá e comunica ao povo, e agora sim ele pode tocar a trombeta da vitória. Ele toca a trombeta e o povo se alegra, se celebra, porque todo Israel sai correndo, que estava contra Davi. Eles saem correndo, e aí nós tivemos vitória, podemos voltar e contar ao nosso rei que tivemos vitória. E eles voltam para lá, e aí mais lá no versículo 19, ele diz assim: deixa eu contar essa notícia. Isso aqui era um mensageiro, ele que corria pelos campos para poder entregar as mensagens. E Joabe, ele acaba convocando outro homem para fazer essa parte. E a Bíblia vai dizer no versículo 24 que Davi estava lá sentado nas 2 portas da entrada da cidade. E vem o sentinela, vem ele em direção ao muro. O sentinela fala: olha, vem um homem contra. Não, ele vem sozinho, então ele vem para dar boas notícias. Se ele está sozinho, ele veio para dar boas notícias. Deixa ele entrar, deixa ele vir. E aí ele vem, ele dá uma primeira notícia. Gritou o sentinela lá no versículo 25 e disse ao rei. O rei respondeu sem voz: traz boas notícias. E vinha andando e chegando. Gritou a imagem, verso 28, disse ao rei: paz. Inclinou-se ao rei com o rosto em terra e disse: bendito seja o Senhor teu Deus, que nos entregou os homens que levantaram a mão contra o rei, meu senhor. Ele já sabia que eles tinham tido vitória. E o rei perguntou assim: tá, olha como é que é, irmão, o coração do pai. Tá, mas e Absalão? Nem aí, a vitória que tá, mas e Absalão? E o meu filho? E a imagem respondeu assim: vi um grande alvoroço quando Joabe mandou o servo rei, porém não sei o que era. O que ele está falando aqui é porque Joabe mandou um outro homem dar essa notícia ao rei. E aí chegou o etíope, aquele que Joabe mandou. Está logo no verso 31 aí. E o etíope chegou e falou: boas novas, meu rei, meu senhor. Hoje o Senhor te vingou do poder de todos os que se levantaram contra ti. Olha aqui para mim, irmão. No meio da crise, Davi fala no salmo que ele canta depois, que nós lemos, fala: olha, muitos se levantaram, um monte de gente começou a falar, nem o seu Deus pode se salvar. Agora, logo depois, muitos já estavam falando: não, esse Deus é contigo mesmo, ele te livrou mesmo. Por que eu estou dizendo isso para você? Irmão, para de dar tanto ouvido para pessoas que estão do seu lado, que não somam em nada na sua fé, em nome de Jesus, que não tem a mesma referência que você tem. Pessoas que estão aí com o vento, andando com qualquer doutrina, que estão indo
para qualquer lado. Ei, Ele que é o seu escudo, é Ele quem levanta a sua cabeça. Corra para Ele, para a presença dEle, para a prática dos princípios dEle, e é Ele quem nos garante vitória. Ou, em meio a essas batalhas e entremão nas derrotas que Ele passou, fugir para deserto, não ser mais o rei, também é Ele que está conosco nessas horas, nos livrando daqueles que se levantam contra mim, contra você. E aí Ele falou isso: Senhor, o Senhor te vingou todos que se levantaram contra você. Aí o rei fez a mesma pergunta para ele no verso 32. Tá bom, Etíope, tá bom, mas e o jovem Absalão? Ele faz a mesma pergunta, e o Etíope respondeu assim: sejam como os inimigos do rei, meu senhor, e todos os que se levantaram contra ti pereceram. Ou aqueles que se levantaram para o mal. Ou seja, ele está respondendo: o seu filho também. Aí sabe o que aconteceu? Verso 33, olha o que acontece. Então o rei, profundamente comovido, subiu à sala que estava por cima da porta e chorou. E andando ele dizia: meu filho Absalão, meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera eu morrer no teu lugar. Oh Absalão, meu filho, quem dera que fosse eu. Mas agora não dava mais tempo. E na sua família, como que vai ser? Tem morte, tem tristezas, tem dores inevitáveis, ciclos da vida, eu falo muito isso aqui. Agora tem morte, tem dores e tem tristezas que elas são totalmente evitáveis, que não precisaria ou não precisariam acontecer. E a maioria delas, olhe bem aqui para mim, a maioria delas estão totalmente ligadas, estão relacionadas com o saber falar, respeito um com o outro e o perdão ou a falta do perdão. A maioria delas, assim como foi no relacionamento desse pai e desse filho. Provérbios 15, abre aí, Gabi, Provérbios 15, do 1 ao 5, vai dizer que a palavra branda, ela acalma o furor, mas a palavra dura, ela suscita a ira. Olha aqui, está escrito aqui, ó. Ou, melhor ainda, olha a tradução: a resposta calma, branda, desvia a fúria, acalma o furor, mas a resposta ríspida desperta a ira. Vai mais: a língua dos sábios torna atraente o conhecimento, mas a boca dos tolos derrama insensatez. Os olhos do Senhor estão em toda parte, observando atentamente os maus e os bons. O falar amável é a árvore da vida. Grave isso no seu coração, irmão. O falar amável é a árvore da vida, mas o falar enganoso esmaga o espírito. O insensato faz pouco caso da disciplina de seu pai, mas quem acolhe a repreensão revela a prudência. Tiago, no capítulo 1, versículo 19, no capítulo 19, versículo 20, vai dizer que a ira do homem... Aliás, coloca para mim aí, Tiago 1, 19 e 20. Coloca para mim, Mandinha. Olha isso aqui, irmão, em nome de Jesus. Eu falei para você, presta atenção, que a maioria do que nós podemos evitar, da onde chegou essa família aqui, dessas tristezas, dores, elas estão relacionadas ao saber falar, o trato, o respeito mútuo e o perdão e a falta de perdão. Aí Tiago também vai complementar
dizendo assim: meus amados irmãos, tenham isto em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se, pois a ira do homem não promove ou não produz a justiça de Deus. Não adianta, não adianta. É a palavra branda que acalma o furor. Quantas pessoas não tiveram outra oportunidade, porque naquele dia aquilo poderia ser resolvido? Quantas chegaram nessas guerras grandiosas a ponto de perder a vida? Ou pode ser o casamento, ou pode ser o relacionamento com o filho que foi embora e que nunca mais voltou, irmão. Porque no dia que a gente poderia olhar, no dia que a gente poderia ouvir, ou no dia que a gente poderia falar, nós não falamos. Mas olha aqui para mim, em nome de Jesus. Pastor, talvez eu tenha chegado num ponto que isso já aconteceu. E o Senhor, Ele é poderoso para restituir o seu lar e a sua casa. Mas nós precisamos guardar esses princípios. Eu não sei se você entende, guardar, a palavra guardar originalmente, quando a gente lê no Novo Testamento, é praticar. E na prática desses princípios, quando nós damos um passo contra a nossa carne e contra o nosso achismo, o Senhor está dando um passo comigo e com você, nessa batalha, nessa crise, nessa guerra. Quantas vezes aconteceu porque nós até ouvimos, mas nós não perdoamos. Nós até, como Davi, recebemos, mas demos um beijo para ir embora logo. Colossenses 3, no verso 13, coloca aí pra gente, diz: como Cristo perdoou você, façam também por aquele, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Colossenses 3, 13. Mas esse aí serviu também de entrada. Só um pouquinho para cá. Suportem-se uns aos outros. Olha aí, irmão. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Eu pergunto para você: você merecia ser perdoado? Você merecia ser perdoado? Vou perguntar de novo. Você merecia ser perdoado? Você virou as costas várias vezes para Deus. Você merecia ser perdoado? E por que você não quer perdoar? Meu Deus. Sendo que o mesmo Deus, a mesma presença, o mesmo Espírito que te perdoou, hoje habita em você. Aleluia. Oh, glória. Que reconheceu Cristo como seu Salvador. Então isso é só para dar aqui uma importância maior em que, tudo bem, talvez você não consiga perdoar. Agora, se você está em Cristo Jesus, o Espírito que habita em você faz você capaz de liberar esse perdão em nome de Jesus. Oh, glória. Sim, sim, eu sei, é possível. Bom, eu quero encerrar com uma parábola acho que é de um velho oeste, de um homem terrível, irmão, numa cidade, um assassino sanguinário, que conseguiram capturar, ele conseguiu ser preso e ele, claro, foi decretada a morte, a forca. E as pessoas o viam como esse homem mau, porque assim ganhou a fama dele. Mas muitos falavam que ele não era esse homem mau e colocavam a mão no fogo ali por ele, e a ponto de irem interceder por ele, arriscando a sua própria vida para o governador.
E aí o governador daquela região, ele se vestiu de um pastor de ovelhas. Ele colocou a Bíblia na sua mão e ele foi até essa prisão com a carta de liberdade desse homem dentro da Bíblia. E quando ele chegou lá, esse homem começou a xingá-lo, a dizer para ele sair dali: eu não quero falar com você, eu não quero estar com você. E ele insistindo com aquele homem: eu não quero ouvir você, eu não quero estar contigo. E aí aquele governador saiu e o carcereiro que estava na porta, ele falou: irmão, o que você fez, cara? O que você fez? Esse cara que estava aqui era o governador, e dentro daquela Bíblia tinha a sua carta de liberdade. E aí levaram esse homem para a forca. E no dia que ele foi morrer lá, praça pública, ele pediu a palavra, e ele queria dar uma palavra principalmente para os mais jovens. E ele disse assim: olha, eu não vou morrer pelo crime que eu cometi, mas pelo perdão que eu recusei. Hoje eu não morro pelo crime que eu cometi, mas pelo perdão que eu não fui capaz de aceitar. Quantos relacionamentos familiares ainda estão morrendo pelo perdão que não é capaz de aceitar? Quantos e quantos famílias do mesmo sangue, irmão, quando não é no núcleo marido, esposa, filho, da mesma família, foi criado junto, irmão. No momento da vida, um erro de alguém, passam o resto da vida desconsiderando tudo aquilo que foi vivido e podendo viver mais. E na sua família, como que vai ser? A verdade é que com esses exemplos, simples exemplos que nós pegamos aqui, eu tenho a certeza, eu creio que dentro do seu coração também, que muitas e muitas mortes, mortes que eu digo mortes espirituais, relacionais ou físicas também, muitas e muitas dores, eu quero crer nisso, vão ser evitadas. Por quê? Porque eu não vou mais procrastinar, eu não vou deixar mais para depois aquilo que eu posso resolver hoje. E aqueles nozinhos que ficaram lá atrás, eu saio nessa porta aqui na noite de hoje disposto a desfazê-los todos que tiverem que ser desfeitos. Eu saio disposto daqui a entrar no meu carro, pegar o meu telefone e ligar para essa pessoa e mandar essa mensagem, ou se não entrar no meu carro, ou se não chegar na minha casa com o meu filho, com o meu marido, com a minha esposa, olhar nos olhos: me perdoa pela atenção que eu não dei, me perdoa pelo que eu não falei, mas na noite de hoje isso é quebrado. Na noite de hoje está selada a verdadeira paz em Cristo Jesus no nosso seio familiar.